Verso 16 ao verso 21, a primeira orientação de Jesus é: olha, fujam do anticristo. A igreja não vai poder evitar. E quando ele realmente vier, vai vir com grande fúria contra Deus, grande fúria contra a igreja de Jesus. Vai proferir muitas blasfêmias contra o Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses, nós temos aqui os textos que falam sobre essa situação. 2 Tessalonicenses, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está no capítulo 2, versículos 3 e 4. Depois, versos 9 a 12. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o anticristo. Agora o verso 9 a 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, está falando do anticristo, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus os enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então, a vinda do anticristo será depois dessa grande missão da igreja de evangelização. E como os homens não quiseram Jesus Cristo, eles então receberão o anticristo. Vão viver sob a égide desse homem, que vai se levantar contra Deus e que vai perseguir a todos que querem cultuar a Jesus. Então, haverá pessoas sim crentes nesse período? Sim, provavelmente sim, até para aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas haverá crentes aqui nesse período, e eles devem fugir do anticristo. Esse homem, que volto a dizer, vai ser um grande líder mundial, assumir o controle político, o controle religioso do mundo. Interessante que ele não aceita a divindade, mas ele se coloca no lugar da divindade. Ele quer ser adorado. Ele não aceita que Deus seja adorado, não aceita que Jesus seja adorado, mas ele quer que os homens o adorem, que os homens o sigam. Então a vinda do anticristo será parte do juízo de Deus sobre a terra. Juízo para quem? Para os que não quiseram o Evangelho, para os que definitivamente disseram: eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber da igreja de Jesus. É para esses que a vinda do anticristo será o grande juízo. Não será juízo para a igreja. A vinda do anticristo não vai ser juízo para os crentes, será uma provação para os crentes, sem dúvida, uma grande tribulação para eles, mas será juízo para a terra. Esse mundo que tanto desprezou a igreja, os servos de Deus, o Evangelho, a graça de Deus, será então entregue à apostasia. E Jesus está dizendo: esse momento precisa acontecer antes da segunda vinda. Esse momento deve acontecer. Mas em vez desses homens provarem um grande avanço, a glória, eles vão sofrer debaixo das mãos do anticristo. Vão sofrer debaixo das mãos desse homem que vai enganá-los. Enganá-los e depois vai começar a destruí-los. Será um grande tirano. Fora de Cristo, a mensagem que fica é essa: fora de Cristo não há esperança para a humanidade. Quando a humanidade diz não para Deus, não para Jesus, não para o Evangelho, ela está dizendo não para a única esperança que há. Ela está dizendo não para a única salvação que há. Veja então a importância das pessoas reconhecerem a Jesus Cristo como seu Salvador, virem a ela hoje e não se entregarem à onda de incredulidade e de apostasia que vai tomando conta do mundo. Ao dizer não para o Evangelho, você diz não para a única esperança que existe. Você diz não para a única salvação que você pode ter. E o que resta
para esses homens é um acerto de contas com Deus e uma condenação que não pode ser evitada. Alguns historiadores da igreja eles relatam que no ano 68, quando o general Tito cercou Jerusalém, foi dada a oportunidade para a fuga dos cidadãos. Então ele fez o cerco e ele permitiu quem quiser fugir, pode sair. Ele abriu um caminho para que saíssem. Os cristãos saíram, sabe por quê? Porque eles foram avisados por Jesus. Os cristãos saíram, escaparam da morte, de uma destruição muito violenta, porque eles ouviram esse sermão, eles ouviram esse ensinamento, e eles se salvaram, fugiram como Jesus ensinou que eles deveriam fugir. Mas aqueles que não ouviram esse ensinamento, ficaram ali na cidade e foram destruídos, massacrados. Eusébio, que é um historiador dos primeiros séculos da igreja, ele vai dizer o seguinte sobre esse evento: os habitantes da Judéia foram levados ao mais vil degrau do sofrimento, com milhares de jovens, mulheres e crianças morrendo pela espada, pela fome e por formas horríveis de morte. J.C. Ryle comenta que se deu ali o fim da dispensação da lei, com a destruição do templo, cessou então o sacrifício e nunca mais foi restabelecido. Hoje o que resta desse templo é o Muro das Lamentações, lá em Israel, mas nunca mais foi restabelecido esse sacrifício. Eles também não puderam mais oferecer sacrifícios pelos pecados. Assim como Jerusalém caiu no ano 70, por rejeitar o Filho de Deus, o mundo também cairá pelas mãos do Anticristo, por ter rejeitado o Evangelho de Jesus. Essa é a verdade, essa é a lógica. Esse é o padrão dos acontecimentos. Deus vai entregar os homens nas mãos do Anticristo, ele infligirá sofrimento a toda a humanidade. Ele vai enganar, e ele vai realmente fazer isso porque Deus permitirá que ele traga esse sofrimento ao mundo. E nesse período, os crentes não têm como evitar. Eles vão fazer o quê? Eles devem fugir do Anticristo. Aqueles que vierem à fé nesse período da história, eles vão ter que fugir do Anticristo. É hoje que está acontecendo isso? Eu acredito que não. Mas pode acontecer em breve? Pode acontecer em breve. Pode acontecer a qualquer momento. Nós temos hoje uma ordem mundial. Essa ordem mundial pode mudar a qualquer hora. E pode ser reconfigurada exatamente no formato que a Bíblia diz. Tendo um homem com grande poder sobre todo o globo, um homem que vai enganar a todos, iludir a todos, um homem que blasfema contra Deus, um homem que não aceita de fato nenhuma existência da igreja sobre a terra. E já existe isso já existe. Esses sistemas, os sistemas políticos assim já existem no mundo. Isso já está no coração de muitos homens que odeiam a igreja de Jesus de forma gratuita. Ela nunca fez mal a eles, mas eles odeiam a Cristo, rejeitam, desprezam o Evangelho, pois todo esse sentimento vai tomar forma em uma pessoa chamada de Anticristo. Então, a história vai caminhar para isso. Quem estiver aqui vai ver isso acontecendo, mas quem vai perceber? A igreja vai perceber. Os crentes vão perceber. E quando isso acontecer, aqueles que não forem arrebatados realmente, estiverem aqui, se converterem nesse período, tomarem conhecimento disso, deverão fugir para salvar as suas vidas. As aplicações dessa primeira parte são as seguintes: é difícil imaginar que a humanidade ela caminha realmente para essa situação, mas é exatamente o que a Bíblia diz, é exatamente o que a palavra de Deus diz, e não vai falhar. Nós estamos vendo isso hoje? Acredito que não, mas veremos. Talvez em breve. Talvez a próxima ordem mundial seja essa. Talvez o que vem aí pela frente seja isso.
Mas o que a igreja deve fazer? Ficar com medo? Não, a igreja deve cumprir sua missão. A igreja deve cumprir sua missão de levar o Evangelho a toda criatura até que Jesus Cristo venha. A igreja deve continuar confiando em Deus e levar todos os homens a crer, todos os que puderem, levar os homens a crer em Jesus. É o seu ministério, é a sua missão. A igreja não pode se iludir com esse mundo, pensando que nós vamos estar aqui para sempre. Não, Paulo vai dizer, os que se utilizam desse mundo como se Deus não abusassem. Nossa pátria é a pátria celestial. Enquanto estivermos aqui, vamos orar pela paz na nossa cidade, vamos orar pelo livramento de Deus no mundo, para que Deus nos livre realmente, de efeitos mais devastadores desta pandemia. Nós vamos colocar isso diante de Deus. A igreja de Jesus vai clamar sempre pelo bem da humanidade. A igreja de Jesus hoje está clamando. Há muitos movimentos de oração hoje no Brasil e no mundo. Orações, grupos de pastores da região oeste estão orando 24 horas por dia, há 3, já no quarto dia. Estamos no quarto dia. Cada um ora em uma hora determinada do dia. Há muitos movimentos de oração e Deus ouvirá. Eu não tenho dúvida disso. Deus ouvirá e Ele trará livramento, sim, para o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. Ele trará, sim, livramento. Mas entenda, chegará o momento em que essas coisas vão acontecer. Em que esses episódios terríveis da história da humanidade virão a acontecer. Enquanto isso, a igreja de Jesus prega o Evangelho. Enquanto isso, nós proclamamos o amor de Deus. Enquanto isso, nós damos o testemunho de Jesus Cristo. Enquanto isso, nós vivemos aqui para adorar o Senhor. Enquanto isso, nós proclamamos a sua palavra, vivemos já os princípios do reino de Deus. Já vivemos aqui esses princípios para dar testemunho da graça de Deus, para que os homens realmente possam ouvir a nossa pregação. Através da igreja, Deus tem trazido salvação a muitos, a milhares, todos os dias. Aqueles que não ouvirem, aqueles que não quiserem, estão se entregando ao futuro de apostasia. O homem continua assim, e ele vai continuar assim. A sua inclinação contra Deus vai continuar sendo característica desse mundo. Então entenda, igreja, não é todo mundo que vai crer, mas nós vamos pregar para todos que estiver ao nosso alcance. Nós vamos levar o Evangelho a todos que estiverem ao nosso alcance e passar por esses momentos da história com sobriedade, lucidez, clareza, fazendo a leitura correta da história dos homens, para não andarmos apavorados, assombrados. Isso é bom testemunho. Será confiarmos no Senhor da história, Deus soberano.